E após sobre os que em Sião estão de luto, uma coroa em vez de cinzas, óleo de alegria em vez de pranto, vestes de louvor em vez de um espírito angustiado, a fim de que se chamem carvalhos de justiça, plantados pelo Senhor para a sua glória. Você pode dizer amém? Amém. Obrigado, pode tomar seu assento. Esse texto, quando a gente tenta interpretar ele dentro da nossa cultura ocidental, às vezes a gente precisa buscar alguma coisa a mais para ter um entendimento completo dele. Aqui diz: os que estão em Sião, luto. Eu vou dar uma coroa em vez de cinza, óleo de alegria em vez de pranto, vestes de louvor. E por mais que a gente entenda de que está fazendo aqui uma dualidade entre uma coisa e outra, não são o tipo de fala costumeira nossa. Mas quando a gente olha para a Bíblia Sagrada e a gente entende de que esse profeta está sendo voz de Deus para um povo de que, apesar de ser um povo escolhido de Deus, estava afastado, estava desviado, e que tinha vivido momentos de angústia, e tinha vivido momentos de opressão, de dificuldade, e que Deus também havia permitido, porque às vezes Deus permite alguns problemas em nossas vidas, porque são estes os problemas que depois nos conduzem à vitória. Eu quero que você preste atenção de que esse povo que está recebendo essa palavra, está recebendo ela no momento em que Deus está apontando para eles ainda estão em dificuldade, mas Deus está apontando para eles o que vai acontecer. E Ele diz: vocês que estão de luto, vocês que estão cobertos de cinza, eu vou trazer uma coroa para vocês. As cinzas são muito significativas na Bíblia, porque cinza representa tudo aquilo que um dia foi e que hoje já não é. As cinzas, a cor dela é exatamente aquilo que qualifica ela, o seu nome, cinza. Se alguma coisa muito colorida queimou, qual vai ser a cor? Cinza. Você olha para as cinzas e você só tem uma memória do que um dia foi, porque agora o que sobrou é pó, cinza. Alguém tinha uma casa muito bela, com muitos móveis, muitos quadros, muitas recordações, mas a casa pegou fogo, o que sobrou? Cinza. Alguém é cremado, você amava aquela pessoa, mas o que te devolvem dentro de uma urna? Poucas cinzas. Esse povo estava vivendo um momento de luto, e talvez eles não são tão diferentes assim do que a gente vive, do que algumas pessoas hoje têm vivido. Tempo de cinza. Eles também pegavam as cinzas e se cobriam com elas, e às vezes pegavam cinza e jogavam sobre a sua cabeça, e este era um sinal de humilhação, esse era um sinal de perda, era um sinal de luto. Humilhação em dois sentidos: às vezes quando se sentiam humilhados, ou quando também humilhavam-se a si mesmos diante de Deus. Então cobriam sua cabeça de cinza para declarar: cara, nós estamos acabados, eu não tenho mais nada, o que me sobrou são cinzas. Então essas pessoas aqui, isso era muito vivo para elas. A gente vai ler na Bíblia um homem chamado Jó, que depois de perder os seus filhos, perder sua saúde, ele cobre-se de cinzas, como alguém que diz: eu não tenho mais nada nessa vida.
E eu entendo de que existem algumas áreas da nossa vida que são coloridas. Tem algumas áreas que talvez você diga, graças a Deus, nessa área está top. Mas tem outras que são cinza. E elas não são apenas cinza que estão para colorir, elas são cinza de acabado, de queimado, de destruído. Momentos que nós vivemos em que a nossa vida está como este povo aqui, vivendo apenas em cinzas, cobertos de luto, não conseguindo enxergar algo para o futuro, porque tudo aquilo que um dia eles tiveram, agora está reduzido a cinzas. Às vezes relacionamentos que eram firmes, fortes, bonitos, daqui a pouco nós olhamos e eles são apenas cinzas. A Bíblia diz aqui, que Deus traria uma coroa em vez de cinza, porque como eu já mencionei, quando eles estavam aflitos, eles cobriam sua cabeça de cinzas, e quem olhava para aquelas cinzas, conseguia diagnosticar que aquela pessoa estava vivendo um tempo de luto e de muita tristeza. Mas Deus está dizendo para este povo, e essa palavra se aplica a nós também, nessa cabeça onde havia cinza, nessa cabeça que estava, todo mundo estava olhando e sabendo de que havia tristeza, angústia, que estava tudo quebrado, eu tenho uma coroa para colocar nela, e eu vou mudar a tua história, eu vou tirar o teu opróbrio, eu vou tirar toda essa angústia, e eu vou mudar as cinzas em uma coroa de glória, em algo que está mostrando vitória. As coroas, elas sempre simbolizavam isso, uma coroa de louro, uma coroa de ouro, e mesmo a coroa de espinhos que estava sobre Jesus, que naquele momento representava uma maldição, se transformou numa coroa de glória, porque estava na cabeça do homem certo para transformar isso. A palavra aqui, ela está dizendo que Deus vai fazer essa troca, vai tirar as cinzas, vai tirar aquilo que mostrava derrota e vai trazer uma coroa. E quando eu estava lendo essa palavra, eu me lembrei de que existem momentos da nossa vida, em que nós devemos atentar de que se há cinzas, é porque em algum momento houve fogo. E por mais que o fogo, para nós, dentro do nosso mundo literal aqui, ele é aquilo que geralmente transforma em cinzas, e nós não queremos transformar as coisas em cinza. No mundo espiritual, o fogo é um símbolo do Espírito Santo de Deus. E se você hoje está olhando para o teu altar, para a tua vida e vê cinzas, significa que um dia já queimou o fogo do Espírito aí dentro de você. Significa que o fogo de Deus já ardeu dentro de você. Significa que um dia já houve sacrifício nesse altar, porque só vem fogo quando há sacrifício. E se você está vendo cinzas hoje, lembre-se de que houve fogo sobre o teu altar um dia. E às vezes as cinzas são para sinalizar alguma coisa. Porque se há cinzas, houve fogo, e se houve fogo um dia, houve presença de Deus, houve uma resposta de Deus. Deus respondia com fogo ao seu povo também. Lembro-me de uma história que pode ser uma parábola, mas também pode ser verdadeira, só a eternidade vai revelar isso, que diz que um certo homem estava viajando com família e mais alguns amigos, e eles estavam num barco, isso muito antigamente, e eles estavam quando foram acometidos por uma tempestade, a tempestade levou o barco a pique, então muitos ali se perderam, outros foram apegando-se a pequenos pedaços daquele navio, daquela embarcação, e salvaram-se, mas durante muitos dias à deriva, eles foram sucumbindo, e por fim um deles apenas sobrou, e este que sobrou conseguiu alcançar uma pequena ilha, avistou a ilha, conseguiu chegar nela, com muitas dificuldades, estava muito fraco, mas quando chegou na ilha, dobrou os seus joelhos e agradeceu a Deus por ter lhe dado a vida. Quando ele começou a explorar a ilha, encontrou água potável, encontrou alimentos, e ele agradeceu a Deus pela provisão da água, pela provisão dos alimentos. E então ele percebeu que os dias iam passando, e dificilmente alguém poderia procurá-los, porque ele poderia estar muito fora das rotas, e ele então começou a construir uma pequena casinha para ele, com muita dificuldade, juntando daqui, e mato, e sapê, e galhos, e ele foi durante muito tempo, ainda dormindo ao relento, mas construindo a sua casa. E aí, quando ele terminou a sua casa, ele agradeceu a Deus.
Ele buscava uma refeição, e quando ele conseguia a refeição, não conseguia, mas ele sempre glorificava a Deus. E um dia, ele está preparando uma refeição, conseguiu fazer um fogo ali, e então ele afasta-se um pouco para buscar alguma coisa, mas de repente quando ele olha para trás, ele vê uma fumaça. Ele volta correndo porque poderia ser qualquer coisa, mas era o que ele não esperava. E quando ele chega àquela praia, e ele avista sua casa está pegando fogo. Alguma fagulha, alguma coisa foi levada pelo vento da fogueira que ele tinha feito ali, encontrou a sua casa, e agora a sua casa estava pegando fogo, e labaredas gigantes de fogo. Quando ele chega, a casa já está sendo reduzida a cinzas. Imagina, ela era toda feita de sapê, de palha, de galhos secos. Ele cai de joelhos, e agora ele não consegue adorar. Agora ele começa a chorar, a gritar e dizer: Deus, por quê? Por que isso comigo? Por que eu não sofri um naufrágio? Por que perdi minha família? Por que perdi meus amigos? Por que vim parar nessa ilha? Por que essa situação? Em tudo eu te glorificava, mas agora até a minha casa, a única coisa que eu tinha, tu me tirou. A única coisa que tinha me sobrado, tu arrancaste de mim. E ele reclamava muito, ele olhava, e ele depois entrava para onde estava ali a sua casa, que tinha pegado fogo, e já começava a ter cinzas, e ele pegava nas cinzas, e ele não acreditava, quando de repente, de joelhos, chorando, ele sente que uma mão pega ele nos seus ombros. Ele toma um susto muito grande. E quando ele toma aquele susto, e ele olha para trás, tem alguém fardado como se fosse um capitão de um navio, alguém muito bem vestido, com mais algumas outras pessoas num barquinho perto, e ele não entende nada do que está acontecendo, e aquele homem diz: você foi muito esperto. Você foi muito esperto, porque a chama, o incêndio que você causou, fez uma labareda tão grande, que de longe da rota onde nós estávamos, que nem passaríamos aqui perto, nós conseguimos avistar que tinha um sinal, e nós viemos em busca desse sinal, e então encontramos você que estava perdido. Você foi muito esperto por fazer isso. E aquele homem naquele momento compreendeu de que ele não tinha apenas uma casa, ele tinha mais do que uma casa, ele tinha um Deus que estava velando por ele, ele tinha um Deus que enviou fogo no momento certo, e aquelas cinzas não eram para a derrota dele, aquelas cinzas eram um indício de que um dia Deus respondeu com fogo, e respondeu com tudo aquilo que ele precisava. Vim aqui nessa tarde para dizer para você que talvez as cinzas que hoje você olha ao teu redor, elas não são para a tua derrota e nem o símbolo de que você é um fracasso, mas elas simbolizam que daqui a pouco o socorro está chegando, porque houve fogo, sinalizou, e Deus vai trazer a vitória para você, uma coroa em vez de cinza. Aleluia! Existe uma coroa. Existe algo que vai coroar esse tempo, existe algo que vai honrar todo esse tempo de luta, todo esse tempo de cinza. Também continua aqui dizendo para eles, que ele tem um óleo de alegria ao invés de pranto. Aqui fala de dois fluidos, fala de um fluido de lágrimas e fala de um fluido de óleo. O óleo na Bíblia, ele vem muito como uma representação também do Espírito Santo, mas ele vem muito como uma representação de firmar coisas na vida das pessoas. Quando os sacerdotes derramavam óleo sobre alguém, eles estavam determinando algo. Se era o leproso que apresentava as suas antigas feridas, e o sacerdote constatava de que ele estava curado, ele ungia aquele leproso e dizia: você está curado, ou seja, determino que você está curado. Quando era derramado sobre um sacerdote, um profeta, um rei, eles eram ungidos. O óleo selava aquilo para qual eles foram chamados a fazer. Aqui a Bíblia diz que ao invés de lágrimas, ele está trazendo um óleo de alegria. Deus está trazendo algo para selar e para firmar na sua vida um tempo novo e diferente das lágrimas que estavam até agora no comando. Se haviam lágrimas que estavam molhando o teu rosto,
se o choro tem acompanhado as tuas orações, e não aquele choro de alegria, mas um choro de tristeza, um choro que às vezes não deixa você orar, um choro que às vezes fala mais do que as tuas palavras, quero dizer para você que o salmista certa vez no Salmo 56 versículo 8 disse: tu contaste os meus passos quando sofri perseguições, recolheste as minhas lágrimas no teu odre, porventura não estão elas registradas no teu livro? O que o salmista diz é que quando você sofre perseguição, quando você chora, quando você atravessa momentos difíceis, Deus não ignora as tuas lágrimas, mas diz: tu recolhe elas no teu odre, tu colhe elas, de alguma forma elas estão diante de ti, todas elas estão registradas no teu livro. Há um memorial diante de Deus, diz já o profeta Malaquias, existe um memorial diante do Senhor, e não existe nada que você esteja passando no dia de hoje, que não esteja registrado, que Ele não saiba, que Ele não tenha ciência. Às vezes nós pensamos que choramos sozinhos, às vezes nós pensamos que ninguém dá nem conta daquilo que a gente está vivendo, porque diante dos outros a gente tem que parecer bem, mas só nós mesmos sabemos o que estamos vivendo, e temos, sabe, aquele momento de pensar que nem Deus dá bola para a gente, que Ele não escuta a nossa oração, de que Ele ainda não respondeu, porque talvez nem ouviu. Aí o salmista vem dizer para você algo, porque se você crê na Bíblia, e se você crê que Deus amou muito de tal maneira que deu seu Filho, se você crê, pedir e dar-se-vos-á, se você crê em uma parte da Bíblia, você tem que crer nela inteira, e uma parte da Bíblia diz, que as tuas lágrimas Ele colhe no odre dEle, e que todas elas estão registradas no memorial, no livro do Senhor, e chega um dia em que esse odre enche, chega um momento que as coisas diante de Deus se fazem de tal forma que Ele levanta e diz: é hoje o dia da vitória, é hoje o dia que eu vou me levantar, é hoje o dia que eu vou agir, é hoje o dia, me traz o óleo lá, porque eu tenho um óleo de alegria para derramar sobre a vida dele, hoje eu vou ungir você, e essa lágrima vai parar, esse pranto vai parar, e eu estou determinando alegria. Veja que Ele não simplesmente diz: eu vou te dar alegria, Ele diz: eu tenho um óleo de alegria, e se o óleo simboliza que eu estou firmando algo, Deus tem um tempo de firmar alegria na sua vida também. Sabemos pela Bíblia de que há um tempo para todas as coisas. Há um tempo de abraçar, há um tempo de afastar-se de abraço, há um tempo de chorar, mas há um tempo de sorrir. E se Eclesiastes capítulo 3 fala desses tempos, aqui o Senhor está trazendo para o povo de Israel que estava em pranto, que estava chorando, que estava sofrendo, o tempo de sofrimento e o tempo de pranto vai acabar, porque eu estou trazendo um óleo de alegria para ungir vocês, eu estou trazendo uma unção nova, eu estou trazendo uma unção de alegria, uma unção de renovo, uma unção que vai te levantar. Ele continua falando conosco através da sua palavra: pois sobre Sião algo, vocês que estão de luto, eu tenho uma coroa em vez de cinza, óleo de alegria ao invés de pranto, vestes de louvor ao invés de um espírito angustiado. As vestes na Bíblia, elas sempre estão simbolizando famílias, ofícios e estilo de vida. As pessoas se vestiam, e a forma como elas se vestiam, diziam como elas estavam, declaravam como elas estavam. Não que nos dias de hoje também não tenha isso, também, mas no Antigo Testamento, quando eles se vestiam de panos de saco, as pessoas sabiam que eles estavam de luto, as pessoas sabiam que eles estavam em sofrimento, eles estavam com um propósito, eles estavam diante de Deus gemendo. Às vezes eles tinham vestes cerimoniais, sabiam de que era um tempo de festa. Nos dias de hoje, as pessoas às vezes também demonstram com suas roupas o seu desespero. Algumas com pouca roupa, e elas estão gritando para o mundo: eu tenho baixa autoestima. A gente pensa, não, isso é muita autoestima, né? Para botar umas fotos dessa, e às vezes é totalmente ao contrário. Não consegue encontrar dentro de si nenhum motivo para viver, e precisa de curtidas, de comentários, de pessoas aplaudindo para poder se sentir melhor. Mas eu não quero falar nesse âmbito das vestes. As vestes, quando ele está falando aqui, ele está dizendo: eu vou tirar esse pano de saco que está sobre você,
Existem vestes espirituais que a gente usa, e por mais que a gente tente disfarçar com um terno, às vezes, que a gente tente disfarçar com um vestido lindo, com uma boa maquiagem, com um filtro de Instagram, às vezes quando as pessoas nos encontram, é como se as nossas vestes gritassem para elas de que a gente está vestido de pano de saco. Você passa por alguém e diz, paz, oi, e alguém diz, está tudo bem? E a gente tem que se recompor para dizer, tá, e aquele tá já sai meio tremido, e tremula uma lágrima no olho, por quê? E é engraçado, né? Porque tu deu paz, porque tu disse, ei, tudo bem, mas é como se as pessoas conseguissem, algumas conseguem, ver as tuas vestes, e que você não está com vestes de alegria, nem vestes de louvor. É quando a gente vem na igreja e o louvor está pegando, e coisa linda, que nem estava agora acontecendo agora há pouco, e por mais que tu queira levantar as tuas mãos, é como se tivesse 100 quilos amarrado em cada uma delas, é como se você quisesse se entregar completamente, mas parece que tem algo que não deixa, é como se você não estivesse só num pano de saco, mas numa camisa de força que está te prendendo. O povo estava assim. Esse povo, quando vai para o cativeiro, diz que os que estavam lá diziam, cante-nos uma canção de Sião, mas as suas harpas estavam penduradas nos salgueiros, eles não tinham mais alegria alguma para poder cantar alguma canção, e as pessoas pediam, canta alguma coisa. É como alguém chegando para vocês assim, escuta, me fala da tua igreja, me fala e faz uma oração por mim, você que é de igreja, você que vai na igreja, faz uma oração por mim, e você está dizendo, eu estou precisando que ore por mim, e querem que eu ore? Você está vivendo um tempo desse, que você passa, não sei se você é obreiro, mesmo que não seja, todo mundo tem um chamado para orar pelos outros, mas tem aquele dia que a gente passa meio reto, assim, vou falar como pastor agora, que eu passo meio reto e penso assim, não pede para orar, não pede para orar, não pede para orar, hoje eu quero me vestir de vestes de invisibilidade. Tem vários tipos de vestes, e tem uma capa chamada capa da invisibilidade, que a gente às vezes coloca, e a gente pensa, não, ninguém vai me ver hoje, tomara que não me perguntem nada, hoje eu vim no culto pela misericórdia, e quando o pastor estiver levantando a mão para fazer a oração final, eu quero dar um vazare daqui que ninguém vai me ver. Existem vários tipos de vestes, vestes da dor, vestes de luto. Essa capa da invisibilidade aqui é usada pelos crentes 007, é o agente secreto, ninguém na faculdade sabe que ele é cristão, na empresa ninguém diz que ela é crente, que ela acredita em Deus, não pastor, eu estou aqui só no 007 aqui, só na intercessão, mentira, tu tem vergonha, tem gente que é tão secreto, quando Jesus vem, nem vai achar ele para levar, tem que cuidar, está com a capa da invisibilidade, tem gente que se veste com vestes de negligência, porque a gente pensa assim, não, olha, é que eu não quero atrapalhar, e o negligente, ele sempre tem uma desculpa, não, é que eu sei que tem muita gente melhor aqui para fazer, e ele nunca faz o seu chamado, ele nunca cumpre aquilo para qual ele foi chamado para fazer, e às vezes os nossos pecados não são porque nós cometemos erros, mas porque nós não evitamos que alguém cometa, porque nós não estamos presentes, nós não cumprimos o nosso chamado. Me lembro das palavras de Martin Luther King, quando ele disse, o que fere mais do que as palavras dos meus inimigos, é o silêncio dos meus amigos. Isso dói, é quando você sabe que podia fazer, mas não faz, sabe que tem chamado, mas a única coisa que você se veste é de vestes de negligência, se esconde, isso quando não entra dizendo assim, meu, aqui falta isso, falta aquilo, meu, nessa igreja é isso, nós só sabemos apontar, e se Deus está revelando para você, talvez seja porque é para você cumprir esse chamado, para você agir, mas tem gente que fica só nos bastidores apontando o erro. Gente, se você vem em busca de erros, eu tenho uma lista para dar para você, porque não existe
congregação perfeita. Existe um Deus perfeito. Deus é perfeito. A placa, a denominação, a gente vai ter um monte de deficiências. Eu vou ter deficiências, eu vou ter problemas, eu vou ter erros também. Se você procurar, nem precisa procurar muito, você vai encontrar. Você vai encontrar. Mas talvez existam algumas coisas que Deus esteja mostrando para você, que é para você ajudar. Tem coisas que queimam no seu coração, e você sempre está dizendo assim, mas tem gente melhor do que eu. Larga essas vestes de negligência hoje. Solta essa capa. Solta tudo isso. Aqui ele está dizendo, tem pessoas com espírito angustiado. Você está com espírito angustiado, mas eu tenho vestes para você, vestes de louvor. Quando você passar, vai sair música de você. Você diz, está repreendido, pastor. Quem saía música aí era de Satanás. Não era de Lúcifer. Ele andava e música saía dele. Não é assim? Nós atribuímos aquele versículo a Lúcifer. Saía a música dele. E talvez esse tenha sido sempre o plano do Senhor. De que quando você estiver com as vestes corretas, sejam vestes de louvor. E por onde você passar, sai adoração de você. Você não precisa entrar dentro do teu trabalho dizendo aí a paz do Senhor a todos. Não. Você só entra e o cheiro de Cristo vai atrás de você e vai ficando por onde você passa. Ele sabe que tem um servo de Deus e tem uma serva de Deus ali. Ele sabe que de você sai adoração por onde você passa. Por onde você passa tem música exalando de você. Por onde você passa tem adoração saindo de você. Porque tudo que você faz é com excelência. Porque onde você passa você deixa um rastro de excelência. Vestes de louvor, vestes de alegria. O tempo de solidão e de tristeza, ele é um tempo finito, ele acaba. E pela palavra do Senhor eu quero determinar sobre a sua vida, que talvez esse fim de semana, talvez esse domingo, seja o tempo que está acabando, de você poder rasgar esse pano de saco que você tem vivido, e colocar vestes de louvor, começar um tempo de adoração, começar um tempo totalmente novo. E eu sei que antes da gente vestir vestes de louvor, a gente tem tempo de angústia. Olhe para a vida de José. Ele passou alguma na mão dos irmãos. Aí ele recebe a túnica do pai, vestes de alegria. Os irmãos rasgam a túnica, jogam no poço, vendem para os ismaelitas e a coisa vai. Casa de Potifar, prisão, calúnia. Passou um tempo de espírito angustiado. Mas meu irmão, sempre depois de um tempo de espírito angustiado, vai haver um tempo de vestes de louvor. O ruim é quando a gente tenta inverter as coisas. A gente não entende de que podemos passar por um tempo de espírito angustiado. Todo cristão passa. Só que esse é um tempo finito. Mardoqueu passou por um tempo desse, está no livro de Esther. Leia na sua casa o livro de Esther, um livro pequeno, mas muito forte. Um tempo de espírito angustiado para depois ser levantado diante de toda aquela nação, para que o povo soubesse que Deus estava honrando a ele. Esse tempo de honra vai chegar na sua vida, amém? Esse tempo de honra está chegando. Esse tempo de vestes de louvor está chegando na sua vida. E tudo isso que o Senhor constrói, Ele diz, a fim de que, ou seja, eu permito tudo isso. Eu permiti as cinzas, eu permiti as lágrimas, eu permiti o espírito angustiado, para devolver para você aquilo que você um dia perdeu, e para te firmar. Como? Carvalhos de justiça. E carvalhos de justiça. Alguns dias atrás, eu só não me lembro se isso foi numa quarta-feira ou se foi num domingo, eu falei sobre os carvalhos. E que o carvalho é a árvore que os geólogos costumam olhar para ver se naquela região houve muita tempestade ou adversidades, fenômenos da natureza. Porque quanto mais ventania, quanto mais adversidade, mais os carvalhos são fortes, seus galhos retorcidos, e ele fica mais frondoso. Porque a adversidade não faz com que ele enfraqueça, faz com que ele fique mais forte. Por isso, quando Deus está falando com o seu povo, porque aqui não é Isaías falando com o seu povo, ele é um profeta, ele só está transmitindo uma mensagem de Deus. Deus está dizendo, ei, olha para a natureza, está vendo o carvalho?
assim eu plantei vocês para a minha glória. Plantados para a glória do Senhor como carvalhos de justiça. Ou seja, a ventania, o problema, a aflição que você está vivendo agora, ela só vai deixar você mais forte, ela só vai te fortalecer mais, ela só vai te enrijecer contra as adversidades, contra as tempestades que vêm. Carvalhos de justiça. Só que aqui diz, plantados para a sua glória. Quem planta algo, olha, entende isso aqui. Quem planta algo aqui, a gente fica na torcida para que nasça, né? O agricultor, ele planta e ele fica, tomara que dê bom tempo, tomara que agora chova, tomara que não dê tanto sol, tomara que isso, que aquilo, e ele fica ali na intercessão, porque ele depende totalmente do tempo, porque quem planta não sabe exatamente se vai colher ou não vai, mas ele tem expectativas. Agora o que o Senhor diz aqui na sua palavra, é que Ele nos plantou para a sua glória. Significa que quando Ele plantou você nessa terra, Ele já sabia quem você seria. Ele apostou em você, que você é carvalho, você não é uma bananeira que vai bater um vento, vai derrubar e vai cair tudo. Você é carvalho de justiça. Deus plantou você porque sabia que você era a rocha. Deus plantou você porque sabia que nada vai poder arrancar você quando você ter consciência de quem você é. Quando você tomar aquela decisão, quando você entender, não, eu não nasci para cair, eu não nasci para estar prostrado, eu não nasci para ser arrebentado pela tempestade, eu nasci para me firmar. Quanto mais a tempestade vier, mais firme eu vou ficar na rocha, mais eu vou me fortalecer. Eu fui plantado como um carvalho de justiça, aleluia. Você deve ter ouvido uma mensagem top nesse momento, acabou de vê-la, falou muito com a tua vida, e quem sabe passou no teu coração, uau, eu quero muito conhecer esse lugar, eu quero muito contribuir com essa obra, e nesse momento você pode fazer isso. Estou passando aqui para dizer, de que há várias formas de nós contribuirmos na obra do Senhor, às vezes com nossos talentos, os nossos dons, mas também com a nossa contribuição. Sabe que cada vez que você contribui, seja com teus dízimos ou tuas ofertas, você promove para que o reino de Deus se expanda, para que trabalhos como esse possam chegar a milhares de pessoas, hoje via internet, ou mesmo dentro do ambiente onde nós estamos, aqui na cidade, onde nós temos a The Way Church. Hoje, pelas formas que você vê aí na sua tela, você pode contribuir, seja o seu Pix, transferências, depósitos. O mais importante é que esteja ligado ao seu coração. Nós vemos na Bíblia Sagrada que haviam pessoas que contribuíam com seus dízimos, outras com suas ofertas. Os dízimos muitas vezes ligados a algo que para mim fica mais fácil de planejar. 10% daquilo que eu ganho, eu invisto no reino de Deus. Mas outras pessoas do Novo Testamento já não se atinham mais a dízimos. Algumas delas vendiam tudo que tinham e entregavam. Outras dividiam o que tinham. E dessa forma elas sabiam de que parte dos seus ganhos poderia alcançar a muitos. Então, da maneira como você sentir em seu coração, seja por oferta, seja por dízimos, mas que você possa fazer com todo o seu coração essa contribuição. E saiba, dentro do seu coração, de que cada vez que você estende a mão para que a obra de Deus continue evoluindo, crescendo e se ampliando, as mãos de Deus se estendem sobre você também. Não como um ato de cobrança ou negociação, mas porque Deus é fiel e nunca fica devendo nada para ninguém. Por isso eu convido você a fazer parte desse ministério, dessa obra, com as suas contribuições. E isso fará com que a gente continue ajudando tantas famílias que cada semana são restauradas, que nos procuram em busca de algo que não encontraram em mais nenhum lugar, às vezes sem esperança. E essa esperança não é levada apenas por nós, mas é levada por você, através do seu amor. Então, convido você a fazer segundo aquilo que o Senhor colocar no seu coração de fazer, e com certeza abençoará a muitos. Que Deus abençoe sua vida, continue nos acompanhando pelos canais, que eu tenho certeza que é só o começo do que Deus ainda fará em sua vida
e em sua família.